agora sim. Então, nós pedimos autorização para todos para essa aula ser gravada e depois ela vai ser postada no site do programa, viu, Glaucio? Então, tem um vínculo com o YouTube, então isso é possível que fique no YouTube. Se for de autorização de todos, é de praxe aqui fazermos isso, né? Então, não tem problema com a bendita lei, né? GLDP, como é que é? Lei Geral de Proteção de Dados. Proteção de dados, ok? Então, todos autorizam, não é isso, pessoal? Alguém não autoriza a gravação? Tudo autorizado, Glaucio. Ok. Bem, retomando os nossos cumprimentos, né, de bom dia a esse diálogo formativo aqui no programa de pós-graduação em Ensino de Ciências do Instituto de Física, né, Rinaldi? Lembrando que é a proposta de um diálogo mesmo, onde fazia parte desse diálogo eu conhecer a área de formação de vocês, que vocês aqui já apresentam, né, em grande maioria na área de ciências biológicas, outros na área de química, né, acredito que a grande maioria é licenciado, embora o programa ele consegue, né, aproximar os bacharéis também para a docência, né, para esse olhar para as disciplinas. Acredito que cada um de vocês que aqui estão já se organizam num processo de descrever a sua produção, né, os módulos já vão dando esse subsídio para vocês, e acredito que o filósofo Lyotard vai conseguir abrir um pouco a mente daquilo que nós fomos formados, né. Eu também sou da área de ciências biológicas, né, fiz essa pós-graduação na Universidade de Quebec, no Canadá, no ensino de ciências, meu doutorado em educação, ciência e matemática. Então, eu acredito que esses pares de formação nos conseguem fazer esse diálogo de perspectivas que eu também, de um dado momento, tive que me apropriar para poder entender melhor todo o contexto de formação. Então... Interessante, né, Glaucia? Nós da área tidas exatas, né, nos metermos com o pessoal da pedagogia. Isso que eu ia falar agora para vocês. Ah, é? Cada um dos colegas que estão aqui me vendo, eu fui muito arguída, eu fui muito pressionada, né, pelos meus colegas pedagogos de entender a educação, né, de entender esse fenômeno da educação, de entender as metodologias de ensino. E essa provocação foi bastante interessante, porque me fez estar aqui dialogando com vocês. Se eu não tivesse sido provocada, né, eu não estaria aqui. Então, eu agradeço muito aos meus colegas pedagogos, né, que potencializaram para que eu estivesse aqui. E quando vocês passarem pela banca, não sei se eles já passaram com o projeto de qualificação, com o projeto do... Não, né, eles vão passar ainda. Cada crítica que vocês receberem, cada etapa de... Como que eu posso me expressar? Cada etapa de trabalho que você tem, que você recebe uma crítica, agarre isso e potencialize a sua pesquisa, porque é isso que a gente vai fazer aqui. Vocês vão ver o chacoalhão que eu tive diante de tudo que eu tinha encaixado, daquilo tudo que eu tinha visto na modernidade, né? Muito bem. Então, como que a gente organizou esse trabalho? Eu vou aqui compartilhar uma tela com vocês, para que vocês possam visualizar o caminho do meu raciocínio. Não tenho problema de ser interrompido ao longo do processo. Rinaldi, você, por gentileza, pode me dizer se está aparecendo aí? Sim. Ela está num tamanho que dá para o pessoal visualizar bem, porque quando eu passo o modo da apresentação, não roda, então eu vou deixar assim. Está dando para ver? Se você clicar no bannerzinho aí embaixo, é melhor, Glaucio. Não, se eu clicar, ela não passa a segunda tela. Quer ver? Vamos entendi. Aqui. Passou? Está passando a segunda tela? Não está mesmo, então, realmente. Por isso Perfeito. Que eu... Agora sim. Então perfeito, mas tá bom. Aí eu vou aumentar um pouquinho, para a gente poder... O Luiz Felipe quer te ajudar. Professora, me permite te ajudar? Sim. Vai lá em apresentação de slides, tá vendo lá em cima? Depois de animações. Está bem baixo a sua voz. Nos slides, professora, tá vendo ali a apresentação de slides? Do lado de animações, lá em cima, na barrinha? Barra superior, Glaucio. Tá, slides, exibir.
Vai lá em apresentação de slides. Pode clicar lá. Tá. Clicou aí vai Certo. ter... Ali, ó, configurar a apresentação de slides. Pode clicar lá. Aí a senhora vai marcar o que está escrito em modo janela. Ali, ó, tá vendo? Tipo de apresentação. Apresentação em modo janela. Pronto, agora só clica em OK. Agora tenta de novo. Tenta abrir a tela. Perfeito. Agora passa para frente. Tá passando para vocês? Tá sim, perfeito. Ah, maravilha. Muito obrigada. Você vê, Glaucia? Aqui a gente aprende, viu? Com esses meninos. E vão nos ajudando, né? Que maravilha. É uma maravilha. Porque quando eu passava no Agora, eu já aprendi, não vou esquecer mais. Então, gente, esse diálogo que aqui está, ele vai fazendo um movimento sobre o processo de ensinagem. Por que não de ensino-aprendizagem? Porque a base epistêmica do Lyotard vai nos permitir ver que pode ser uma coisa imbricada, uma coisa única, que nos potencializa a pensar ensino e aprendizagem conjunto, não um processo dicotomizado do outro. Uma das coisas que o Lyotard vai mostrar para a gente é que evite dicotomia, evite polarizações, mas como é que você consegue ver um uno, como é que você consegue dar continuidade e não fragmentação de saberes, tá? O nosso diálogo, ele vai ser pautado em algumas possibilidades, eu já chamei de fios condutores, né, no diálogo da travessia epistêmica, onde eu vou caracterizar de onde eu falo, porque aqui eu não venho para contra-atacar tudo que vocês já sabem, eu não sou um movimento anti-ciência, não, mas eu vou mostrar para vocês de por que eu falo do Lyotard, de onde eu falo e por que eu tive que buscar ele enquanto base epistêmica. Eu vou trazer complementizações sobre essa ensinagem, né? A gente vai trazer um pouco da biografia desse epistemólogo, né, Jean-François Lyotard. E também a gente vai trazer o contexto histórico e social da modernidade e da pós-modernidade. Até eu faço uma pergunta, Rinaldo, se eles já estudaram toda essa questão da modernidade, pós-modernidade, se passaram por Bauman, modernidade líquida ou não? Eles estudaram epistemologia. Eu não sei se chegaram na líquida da epistemologia. Pode escrever, por gentileza, para mim no chat, se vocês já estudaram a pós-modernidade com Bauman, por gentileza, se alguém, até por leituras particulares. Aí eu entro na base epistêmica de Lyotard, na condição pós-moderna, e por fim, que eu acho que é a parte que eles mais vão se interessar, Rinaldo, é a aplicabilidade dessa teoria no processo de ensinagem, tá? Então, para a gente chegar no item 6, vamos passar por tudo isso aqui, mas até por conta desse processo de gravação, das pessoas entenderem de onde a gente fala, né? Então, muito bem, de onde eu falo, né? Eu sou professora no curso de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso, e esse curso, em 2009, o Rinaldo, ainda coordenador da UAB, né, ele foi contemplado, né, num processo que não era da UAB, mas num processo de convênio, de parcerias, né, para ofertar o curso de Pedagogia lá no Japão, né, para brasileiros que viviam no Japão. Então, ele começa em 2009, a cada semestre, professores iam, né, para o Japão, e no decorrer do semestre, todas as aulas aconteciam por uma plataforma virtual, quando a gente nem pensava em pandemia, nem pensava, né, nesse ensino remoto, que na verdade tem uma diferença aí de ensino remoto e educação à distância, que se vocês quiserem, ao final eu posso falar um pouco sobre isso, que vocês como pesquisadores têm que ter muita clareza, né, desses termos nesse processo. E a pedagogia Acordo Brasil-Japão, ela foi ofertada na modalidade à distância, prevista inclusive na LDB. Aqui já em 2013, a formatura, né, dessa oferta de curso. Esse curso ofertado pela Universidade Federal de Mato Grosso, até eu gostaria que vocês escrevessem no chat se vocês tinham conhecimento desse curso dentro da UFMT. Né, por gentileza, se alguém conhecia ou não, escrevam para eu ter um parâmetro aqui. Mas o curso de Pedagogia Acordo Brasil-Japão, ele foi ofertado em polos, né? Esse aqui é o mapa do Japão. Então, a gente tem aqui 6 polos de oferta, né? Em cidades que tinham maior número de fábricas, né, japonesas e que lá trabalhavam os brasileiros. Então, no polo de Ota, Hamamatsu, Nagoya, Hikone, né? E Shinusai. Vocês aqui tem um parâmetro de polos de uma oferta para 300 alunos e formaram 202 alunos. Nesse percurso, o Rinaldo está aqui, pode me ajudar a lembrar,
mas teve tsunami, né, no Japão, e teve também a situação da radioatividade, né, que a gente teve toda a situação de componentes, né, químicos sendo afetado aí no Japão. E mesmo com todas essas situações de ordem natural, outra de ordem humana, esse curso terminou e nós tivemos o último polo aqui em Cuiabá, onde os alunos que vieram para o Brasil, né, em São Paulo, em Manaus e tantos outros lugares, tinham o polo de Cuiabá como referência, tanto é que teve uma formatura aqui no polo Cuiabá. E por que eu falo desse curso? Porque é aqui que eu passo a conhecer Lyotard e a necessidade que eu tive de conhecer para entender outras culturas, para entender o processo. Esse curso, muitos devem se perguntando, mas nossa, por que foi oferecer lá no Japão, sendo que nós temos aqui comunidades indígenas, quilombolas e tantas outras culturas que também necessitam de formação. Então, só para vocês entenderem, o curso, ele houve um pedido em 2007, na época que completou 100 anos de imigração japonesa. Na época do governo Lula, ele recebe um documento dos descendentes, né, de brasileiros, os Nisei, e aí, nesse pedido, fala da regulamentação das escolas brasileiras, que eram chamadas de escolas de fundo de quintal, que necessitariam ali de uma regulamentação. E o MEC, ao receber esse relatório, ele fala que primeiro passo para regulamentar essas escolas é exatamente ter um curso de pedagogia. E quem era a referência, o know-how de pedagogia no Brasil? A UFMT. Então, a UFMT, por esse know-how, por ser a pioneira no Brasil em oferecer educação à distância, ela é recomendada pelo MEC para ofertar esse curso no Japão. Daqui do Brasil, atendendo alunos lá. Na época, esse relatório constava 92 escolas brasileiras que funcionavam em território japonês, escolas de fundo de quintal. Aqui, para quem tem amigos nos Estados Unidos, em outros países, em Londres, a gente vê muito frequente escolas de fundo de quintal para crianças que não se adaptam a escolas daquele país. E no Japão, naquela época, tinham 92 escolas. Então, nessa parceria, o Ministério da Educação, com a Secretaria de Educação à Distância, que à época existia, né, Rinaldo? Agora não tem mais. A Embaixada de Tóquio, né, e a Embaixada Brasileira, nós conseguimos avançar naquilo que foi a propositura desse curso de pedagogia com 8 semestres, né, lá no Japão. Então, aqui nós temos um pouco dessa parceria dessa Universidade de Tokai, a Universidade do Brasil. Essa aqui é uma imagem das escolas de fundo de quintal, das crianças, filhos de brasileiros que não se adaptavam aos ideogramas, não se adaptavam à língua, à cultura e os ensinamentos que lá tinham. E, ao mesmo tempo, como o brasileiro queria voltar para o Brasil, não queria que essa criança ficasse defasada, né? Então, esse curso, né, fez com que a gente pensasse, eu que tinha que oferecer ciências naturais, como é que eu ia entrar em negociação, como é que a faixa de tensão dessa cultura eu poderia, de alguma forma, contribuir na formação dessas crianças, que posteriormente, né, configura na minha tese. Então, de doutorado. Então, aqui, essa experiência singular de formação de professores, e vocês estão numa formação de professores, onde fez pensar na produção de um currículo, um espaço de fronteira, porque aqui nós temos professor de química, de biologia, de tantas áreas, que também vão lidar com espaços fronteiriços, com formações diferenciadas, com culturas diferenciadas. Então, quando vocês conhecem Lyotard, vocês passam a pensar como é que eu concebo, como é que eu construo conhecimento a partir de uma outra cultura. E esses conhecimentos, em muitas das vezes, eles são obliterados, né, no processo de aprendizagem. Então, gente, todos esses 3 slides foi só para falar, só para contextualizar para vocês de onde eu falo. Né? Então, esse percurso dessa formação, eu oferecer a disciplina de ciências e eu pensar depois do que foi ofertado, que poderia ser melhor, porque às vezes quando a gente não acerta em tudo, também é um dado da pesquisa, também ela contribui no processo. Me fez ir para um local de produção de uma tese de doutorado que foi intitulada Educação em Ciências Naturais no currículo do curso de Pedagogia Acordo Brasil-Japão, Travessias de uma Universidade da Amazônia em território estrangeiro. Ela foi orientada pela professora doutora Tânia Maria de Lima, e aqui eu trago para vocês a estratégias de ensinagem, que é o que vocês desejam, que é o que vocês querem saber neste momento no curso de pós-graduação que vocês vivenciam.
Quando a gente fala dessas estratégias de ensinagem, que está em volta da processo de ensino-aprendizagem, eu separei aqui 4 perguntas, né, que eu vou querer dialogar um pouco com vocês. No processo de ensino-aprendizagem, há tensões e negociações na escola? Quais preocupações o professor deve atentar ao elaborar o planejamento das suas aulas? Pergunto também, há reconhecimento de diferentes saberes nas estratégias de ensino-aprendizagem? Será que há essa preocupação, que existem outras formas de conhecer o mundo, que não é só essa ciência que está nos livros? Como a base epistêmica de Lyotard pode ajudar nas estratégias de ensino-aprendizagem? Então, aqui eu vou interromper um pouquinho a minha apresentação para a gente dialogar um pouco sobre isso e eu ouvir um pouco vocês. Então, vamos lá. Quando nós temos essas indagações que aí são feitas, eu pergunto para vocês, que tipo de preocupação nós temos que ter ao pensarmos num processo, num planejamento, numa estratégia na aprendizagem? Eu quero que vocês me apontem, seja na oralidade ou aí no chat, que preocupação nós devemos ter. Vou aguardar vocês me falarem. Quando você pensa numa unidade temática, quando você pensa nos seus alunos, quando você pensa na escola, quais preocupações você tem que ter ao pensar nesse processo de ensino-aprendizagem? Eu acho que a primeira, professora, é muito voltada para essa questão de o aluno vai realmente se interessar por aquele assunto? Com aquela temática que eu estou criando ali, o aluno vai se integrar a ela? Isso vai me ajudar a explicar o meu conteúdo? Porque eu creio assim, que se você pega uma temática que não é tão interessante para os alunos do ensino médio, se você pega uma temática que não é tão interessante para os alunos do ensino médio, eles não vão participar. Então é como se metade do seu caminho ali para você explicar aquele conteúdo através daquela temática foi jogado no lixo, basicamente. Então essa é a primeira preocupação. Correr atrás de algo que eles querem muito ver. Aí, através disso, eu gosto muito de fazer links mais voltados para o cotidiano deles, né? Então, tipo, eu pego uma coisa que eles querem ver e eu uso essa coisa para voltar para o cotidiano deles. Aí, através disso, eu vou lá e consigo aplicar o conteúdo. Perfeito. Então, você apontou a realidade do aluno, você falou da questão motivacional, né, que eu acho que é bem importante. Tá faltando uma coisa macro aí. Quando a gente escolhe essa unidade temática, a gente coloca uma coisa grande que sustenta nossas aulas. E vocês vão precisar disso na elaboração da pós-graduação de vocês. Vocês não podem elaborar uma aula, né, que vai passar aí por um produto didático sem ter uma preocupação. O que seria essa coisa grande que a escola tem? Seria um planejamento? Lucinéia, você chegou perto. Nós temos o plano, o projeto pedagógico da escola, né? O projeto político-pedagógico da escola. Por que eu falo isso, né? O projeto pedagógico da escola. Se você não tem ele, você não consegue avançar na sua proposta de trabalho, né? Porque esse projeto pedagógico ele tem a forma como você vai avaliar, às vezes a escola tem uma avaliação somativa, ou às vezes ela tem uma avaliação formativa, ela tem um contexto de trabalhar por projetos, por ensino investigativo, ou ela não tem isso também, porque hoje a gente tem uma realidade dessa construção ser muito compartimentalizada, né, Rinaldo, do projeto pedagógico das escolas. Então, assim, o que eu estou tentando falar para vocês, de tudo que eu vou falar e que vocês vão propor na dissertação de vocês, tem que estar alinhado com o projeto pedagógico. Se você vai propor, e nem que você, no seu projeto, aponte que o projeto pedagógico tem que ter mudanças para adentrar, para abraçar a proposta pedagógica que você vai trazer. Foi falado ali também se há tensões e negociações. Exatamente, Rinaldo. Se vocês percebem, ao planejar uma aula, se tem tensões e negociações. Quando o Luiz Felipe fala da negociação, quando ele fala da realidade do aluno, às vezes ele tem um experimento, alguém da biologia tem uma aula de campo, inevitavelmente alguém vai falar assim, nossa, mas já vem essa professora chata, quer sair, quer fazer diferença, para a minha aula ficar ruim aqui, que é da matemática, ou que é da história, ou, esse professor quer fazer experimentação, ficar cobrando a diretora espaço, ficar cobrando outras coisas, quer visitar técnica em algum lugar.
Então, eu pergunto para vocês, pensar na ensinagem, ter esse contexto, tem tensões e negociações na escola, vocês que vêm da educação, mas como é que é isso? Contam para mim. Pessoal, isso aqui não é um monólogo, é um diálogo, pelo menos. Então, vamos lá. Bom, na escola onde eu trabalho, a gente tem sempre, assim, apoio, né, da gestão. Quando a gente tem que ir para algum lugar, assim, igual tem a usina, né, aqui perto, a gente sempre visita. Tinha a professora que já levou nossos alunos em Cuiabá, então a gestão estão sempre apoiando a gente, assim. Então, aqui nós temos esse apoio. Maravilha. Agora, é importante saber que essas tensões e negociações, elas são inevitáveis, tá? E muitas vezes você que quer trabalhar com outra área, com a história, com a geografia, se você quer trabalhar com a matemática ou com a física, é uma faixa de tensão e de negociação. E tudo que eu vou apresentar do Leotardi, muitas vezes, vai causar exatamente essas tensões e negociações no interior da escola, tá? Então, isso é um ponto importante que eu queria trazer para vocês. Continuando, aqui a Vanessa colocou, olha só, 2 alunos por turma. Então, é uma negociação, né, que a Vanessa vai apresentando entre a realidade. Então, aqui, a gente voltando a essa apresentação, será que eu tenho que fazer de novo aquele caminho, o Luiz Felipe, ele aceita aí, ele já está automático? Vamos ver se ele muda aí para vocês. Parece que não, né, Rinaldo? Eu estou passando aqui, ele está travado. Então, eu vou começar tudo de novo. Professora, tava no mesmo jeito, naquele quadradinho dos alunos. Né? Mas ele não estava passando, dando continuidade. Então, agora eu vou... Vamos ver se ele vai para frente. Eu não quero ir para frente aqui. Agora foi, né? Mudou aí para vocês? Sim, senhora. Maravilha, então. Então, vejam só. Essa aqui é uma das imagens, né, do Jean-François Lyotard, francês, né? Ele nasceu em 24, em Paris. Ele morreu de leucemia e ele teve toda a sua vida, né, pautada na modernidade. Ele teve sua história de construção política social, de conhecimento, foi voltada em contraposição à modernidade, tudo que ele estudou. E um dos livros mais famosos dele foi esse, A Condição Pós-Moderna, que eu vou explicar um pouco para vocês dos embates, até da mudança de título que ele teve que ter para poder avançar na proposição dele. Então, o Lyotard, ele tem, na sua epistemologia, ele fala um pouco dessa condição pós-moderna, né, que é uma temporalidade, né, ele não demarca uma questão temporal, ele fala dessa condição de olharmos nessa condição da pós-modernidade. Ele foi influenciado por Kant, por Marx, por Durkheim, por Nietzsche. Então, ele tinha muito a questão dos oprimidos, ele tinha muita questão de um olhar para aqueles marginalizados. A sua obra, ela foi toda ela pautada em metanarrativas e jogos de linguagem. Já vou explicar para vocês o que era essa metanarrativa e jogos de linguagem. São conceitos bastante utilizados por ele. Então, essa questão da condição pós-moderna, eu queria que vocês anotassem aí o que eu levo da manhã de hoje com a professora Glauce, né? Essa circunstância do conhecimento, né? Ele defende que esse conhecimento, ele precisa ter olhar de como é que ele foi construído e qual outros olhares ele pode ter quando você faz essa relação de busca de conhecimento em determinado objeto, né? A sua obra mais famosa é A Condição Pós-Moderna, que inicialmente no Brasil teve o título de O Pós-Moderno, e ele ficou muito zangado com essa tradução aqui no Brasil, porque ele não estava falando da modernidade ou do pós-moderno, ele estava falando da condição pós-moderna. E por isso que, ao ele se tomar conta do que estava sendo disseminado aqui no Brasil, ele vem e busca, né, a nova nomenclatura com as novas edições saindo com a condição pós-moderna. E lembrando que ele não queria discutir o pós-moderno em algo pronto e acabado, né? Isso ia diametralmente, ou seja, daria uma polarização
né, daquilo que o texto dele propunha dentro. Então, por isso a mudança da condição pós-moderna. Então, às vezes, quando você vai pesquisar sobre Lyotard, não sei se alguém fez isso, eu fazia muito isso nas minhas aulas de pós-graduação, eu pesquisava um pouco antes, você vai achar essa obra o pós-moderno, mas é importante eu registrar que o que fica depois é a sua obra, a condição pós-moderna, uma correção daquilo que foi traduzido equivocadamente. Então, o Lyotard, ele vem com essa bagagem dele na modernidade, com os estudos que ele fez na França, né, que foi aí um dos berços do iluminismo, do renascimento, ele vai falar dessa mudança, né, de conhecimentos, né, como que é a regra do jogo da ciência na modernidade afetou a literatura, a arte, e como é que isso, né, no século XIX, tem uma influência no jogo de linguagem, nas leis, nas teorias que ali são demarcadas, né, obliterando outros conhecimentos. Então, agora eu entro numa das partes que eu posso dizer assim, mais pesadas da nossa manhã, porque se a gente não compreender isso que eu for falar agora, a gente não vai avançar naquilo que eu vou trazer enquanto proposição. Por que eu coloquei toda a tela? Para a gente poder visualizar esse todo. Então, nós vamos falar aqui da modernidade e da condição pós-moderna. Então, o que é importante a gente visualizar? Que quando a gente fala nessa modernidade, a gente tem, antecedendo a modernidade, toda a Idade Média, né? Também conhecida aí como Idade das Trevas, né? Essa fase em que era muito obscura a questão do conhecimento, se valia do conhecimento religioso, se valia daquilo que vinha dos céus, né? Daquilo que era ditado enquanto regra dos céus. Então, essa Idade Média, que vai aí do século V até o século XV, e a gente vai tendo algumas pistas de como que isso foi se rompendo, que o próprio sistema político, né, econômico, né, você sair de um modelo feudal para você ir para um modelo mais industrial, então tudo isso teve influências, né, para que nós chegássemos na modernidade. Mas o que é importante a gente perceber? Que quando a gente tem essa transição, né, porque tentam se mapear em datas, fala aí em 1453, mas a gente sabe que quando se fala em datas, né, movimentos antes, movimentos depois, né, Rinaldo, influenciaram todo esse processo. E nessa Idade Média, que você tem aí uma nova, como que eu posso me expressar, uma nova organização política social, tem aí no século XV e XVI, você tem um rompimento desse modelo de organização e você traz essa luz, você traz essa renovação de conhecimentos, você traz aí o Renascimento quanto uma possibilidade de enxergar o mundo sobre a matematização, de enxergar o mundo sobre as leis dos homens e não sobre essa lei mais natural. Você rompe, né, essa questão mais geocêntrica do ser humano e vem para uma teoria heliocêntrica, entendendo esse universo, entendendo as leis e as teorias de uma outra forma. Quando você tem essa modernidade, você vai dar centralidade nesse racional, você vai dar centralidade a esse conhecimento que é matematizável, né? René Descartes, né? E aí vocês estudaram muito aqui em toda essa lei das teorias, né? Vai surgindo exatamente a modernidade. Você tem aí Newton, você tem vários na química excelentes epistêmicos, né, que vão trazer toda essa racionalidade técnica, aquilo que ela traz para nós enquanto contribuição humana. Todo mundo aqui sabe que a gente teve pestes negras, né, pestes que dizimaram a população mundial e acreditava-se que era um castigo dos deuses. E nós sabemos que a falta de higiene, a proliferação de micro-organismos, né, tudo isso contribuiu. E quem que vai esclarecer tudo isso para nós? A modernidade. Então, eu não estou aqui para falar, para ir contra a modernidade. Não, todo o conhecimento que ela traz, não. Eu só quero dizer que a modernidade ela tem referência na razão, ela tem referência em condições que o mundo, né, se organizou para atender aquilo que não mais respondia, né? As explicações dos deuses, da mitologia, ela não mais respondia. E essa modernidade, ela rompe, né? Essa ligação logos, mito, ela é rompida. Você tem estudo desse objeto, você tem a cisão, né, do logos, mito. E quando a gente fala nessa modernidade, com todos esses
pesquisadores, né, epistemólogos, que vão mostrando os micro-organismos, vão mostrando a visão espacial, vão mostrando a visão gravitacional, os fenômenos químicos, né, e aqui eu tenho vários químicos que sabem o quanto que a modernidade, esse movimento cartesiano de enquadrar, de mostrar. Por exemplo, nós da biologia temos os 5 reinos, né? O pessoal da química tem a tabela periódica. Então, tudo isso é a modernidade que vai trazer nesses estudos para nós. O que a condição pós-moderna vai trazer para nós? Que, numa circunstância do conhecimento, você pode enxergar o mundo mais plural, mais móvel, mais descentrado. Você vai trabalhando quando um elemento, por exemplo, água, para além do H2O, para além dela ser insípida, inodora, incolor, que outras coisas você pode ver nessa água. Então, é isso que Lyotard vai falando, que você tem uma condição de olhar esse conhecimento. Então, você tinha uma condição na Idade Média, que era o olhar mitológico, o olhar, né, voltado para as questões religiosas, a modernidade que traz a razão, a matematização, a legitimidade, né, dos fatos e dados com as leis, com as teorias, e você tem essa condição pós-moderna que te faz olhar e resgatar esses mitos e essas lendas sem negar aquilo que a modernidade traz. Eu penso que muitos vão pensar que Lyotard nega a modernidade, que ele vai na contramão, que é a anti-ciência. Não é isso. Ele vai fazer com que você olhe outros jogos de linguagem, outras explicações de mundo, outras metas-saberes que também se tem, né? Seja dos indígenas, seja dos quilombos, sejam da ancestralidade, né? Que também é chamado de conhecimento de senso comum, né? Nós temos o Chassot, né? Que vai trabalhar também muito isso. Então, é esse olhar para os outros saberes, né? Porque a modernidade, ela vem numa eficiência da performatividade, né? É isso que o Lyotard vai criticar. Aquele conhecimento, ele vem para atender um consumo, ele vem para atender um comércio, ele vem para atender toda uma eficiência de mercado, né? A precisão que um químico vai dar sobre a água, né? A precisão que um biólogo vai dar sobre a água, se ela está contaminada, né? E no caso químico, se ela está poluída, os fatores que ali estão imbricados têm um fator de mercado por trás disso. Mas eu não posso negar o fator lendário, não posso negar o fator cultural que essa água tem, né? E essa narrativa, esse jogo de linguagem da modernidade, ela oblitera os outros conhecimentos. E aí é uma coisa importante a gente perceber que esses saberes, eles são importantes o tanto quanto na sala de aula, né? Você não pode negar esse conhecimento. Então, esse autor aqui, que é o Homi Bhabha, ele vai falar desse terceiro espaço, né? Aqui, quando você traz Lyotard para suas aulas, você consegue perceber a disposição em operar na ambivalência, de operar com outros saberes, sem negar o outro, né? Mas como é que você opera nesses outros saberes? E aí a gente vai adiantando um pouco, o que eu me apropriei para trazer para vocês aqui enquanto estratégias de ensinagem, né? Eu me aproprio na tese com os estudos culturais, né? A gente não nega essa racionalidade técnica, científica, né? Essas certezas que a modernidade traz, porque você matematiza, você tem a fórmula, você tem toda a explicação de por que aquela classe, aquele reino, aquela espécie, né? Mas você pode trazer o significado de outras palavras, você pode trazer outros pensamentos, e aí você rompe essa coisa das ciências, a ciência, o senso comum, a cultura erudita ou a cultura popular, o pensado e o vivido, o corpo e mente, e essa coisa do ensino e aprendizagem, né? Então, quando a gente traz o Lyotard para vocês pensarem como é que eu posso pensar numa unidade temática, como é que eu posso caminhar a minha dissertação, eu me apoio também no que eu vou mostrar para vocês, não só em Lyotard, mas também no Boaventura Souza Santos, né, que também foi conhecido como o anti-ciência, né, mas na verdade ele vai mostrar que os outros saberes são importantes o tanto quanto os conhecimentos da modernidade, o Canclini, né, o Homi Bhabha, e na configuração de currículo, que não vai dar tempo de entrar aqui, tá, Rinaldi? Mas a Elizabeth Macedo e a Alice Cassimiro Lopes, que foram pessoas da minha banca, que legitimaram, né, tudo que eu vou trazendo aqui para vocês enquanto banca, tá?
E aí eu entro agora no que eu achei na pesquisa a partir desse olhar, que os outros conhecimentos também eram importantes, partindo dessa teoria do Lyotard, né, de que você pode ter outros olhares para pensar um determinado assunto, e você envolve o seu aluno para pesquisar os outros atores da sua casa, não só quem está no livro didático, quem está aí na internet, enquanto uma referência da modernidade. Então, nessa pesquisa Brasil-Japão, onde eu trabalhei ciências naturais, eu fiz recortes, eu tinha 128 relatórios de estágios, eu fui filtrando a partir da teoria de Lyotard, eu cheguei em 3 principais, até porque era uma pesquisa qualitativa, né? E eu escolhi 3 assuntos que é das ciências naturais, para vocês verem como é que você olha esse assunto a partir desse olhar do Lyotard. Então, olha só, eu tenho aqui o arroz, né, que foi um assunto que apareceu em vários relatórios de estágio, que lá para eles no Japão é chamado de moti, né, era uma escola brasileira que trabalhava com esse assunto. Eu trouxe aqui o besouro, que para eles é o kabuki mochi, e para nós aqui é muito conhecido como rola bosta, né, é o nome popular, né, do besouro, né, que nós temos aqui. Também já foi numa escola japonesa que recebia brasileiros, e nós temos aqui o Kaizu, que é a Cidade das Águas, que vai trabalhar com a questão da água, porque eu vou sair do Japão depois de apresentar esses 3 e vou entrar na água aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, e a gente vai construir uma proposição de aula aqui juntos nessa manhã, na perspectiva de Lyotard, tá bom? A gente vai construir na perspectiva da modernidade e na perspectiva de Lyotard. Então, o exemplo do arroz e o exemplo do besouro é só para dar uma esquentada, tá, Rinaldi? Um pano de fundo no que a gente vai construir com a água. E todos esses assuntos, eles tiveram negociações, eles tiveram marcas do diálogo intercultural, porque uma das questões de quem estuda estudos culturais é pensar como é que a minha cultura ela não é superior à outra, como é que o conhecimento da modernidade não é superior a outro conhecimento, e como é que você otimiza isso em sala de aula, né? Então, vamos lá. Quando a gente tem esse trabalho trazido por crianças, né, e professores brasileiros lá no Japão, foi trabalhado com essas crianças, no caso do arroz, né, as curiosidades, lembrei muito agora do Luiz Felipe, a questão do aspecto motivacional, foi trabalhado qual que é a vivência do arroz com as crianças de cultura japonesa, né, e as brasileiras, foi feita entrevistas com os familiares, e também foi trazido a questão da história oral, narrada por japoneses, né? Então, esse foi todo o contexto de discussão com crianças, né? São anos iniciais do ensino fundamental, então é importante resgatar isso. O que o Moti trouxe de práticas pedagógicas adotadas lá no período de estágio desses alunos? Todo mundo aqui sabe a diferença de práticas pedagógicas e práticas educativas? Se não sabem, anotem aí no caderno de vocês, que a hora que eu interromper a tela, a gente vai dialogar um pouco sobre isso. Nessas práticas pedagógicas, olha que interessante. O Moti, após consulta com essas ancestralidades, com o que estava nos livros, eles descobriram que existe uma cerimônia, as crianças brasileiras eu estou falando, viu, gente? Uma cerimônia chamada de apiloamento, e existe o festival de Motitsu-Kosuke, né? Esse festival é quando a ancestralidade vem saudar esses grãos de arroz que aí estão, e há como se fosse uma benzeção, né? Eu que sou cuiabana, desse arroz que vai naquele período, né? Da colheita daquele período. Então, as crianças nas escolas fizeram uma replicação da cerimônia do apiloamento, e eles inventaram uma música brasileira e japonesa junto. 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, moti no prato. Por quê? Eles aprenderam, a criança brasileira, gente, lá no Japão, que o arroz ele é uma fonte energética de carboidratos, tá aí meus colegas biólogos que vão me ajudar nisso, mas eles aprenderam também que o arroz tem um valor cultural, espiritual, filosófico. Descobriram que o grão de arroz, que os japoneses acreditam que tem 88 deuses, né? Um grão de arroz, outros 108, e outros que afirmam que tem até 7 deuses. Quando eles entrevistaram
japoneses, né, idosos, eles conseguiram falar do valor de um arroz. Aí eu passei a entender porque que joga um grão de arroz, né, nos casamentos. Foi bem interessante isso. Então, há um valor para além de ser um carboidrato, há um valor para além do valor econômico, há um valor cultural, né? Então, quando se teve esse assunto, né, sai de uma modernidade, da racionalidade técnica e consegue trazer os novos saberes e, sobretudo, a questão da renovação de uma esperança, de um novo ciclo, porque você trabalhou com plantio, você trabalha com ciclos, né? E a gente tem aí na química os ciclos biogeoquímicos que nós biólogos ensinamos para os nossos alunos. Nós temos toda uma renovação que não fica só no ciclo biogeoquímico, mas uma renovação de esperança, uma renovação de trabalho, uma renovação de um novo ciclo, né, para esse país que a gente sabe da história deles, de catástrofe, de tantas outras coisas que ali acontecem. Do segundo assunto, que é o kabuto mochi, né, que é o famoso besouro, também conhecido aqui para nós como rola bosta, né, isso está até na literatura. Vejam que eles aprenderam, as crianças brasileiras lá no Japão, que existe um nome científico, né, existe um nome em inglês, em outras culturas. Eles descobriram que existe uma força, mas uma força tão grande nesse besouro, né? Ele consegue carregar 850 vezes superior ao peso do seu corpo, né? E que o chifre é dos machos, isso, e eles participam das brigas, né, para poder disputar a sua fêmea. Então, tudo isso eles estudaram. Viram que no Brasil ele é um coleóptero, né, que ele tem toda uma força gigante também. Mas eles não ficaram só nesse conhecimento da modernidade, né? Estudaram a cadeia alimentar, né? Onde que ele se enquadra, qual o papel dele na questão dos decompositores. Mas aí eles estudaram também na cultura japonesa, né? Eles estudaram os insetos vivos, eles estudaram as articulações, as cores, os tamanhos, a forma de reprodução, e tudo isso é modernidade, né? O kabuto mochi na modernidade. Mas eles viram que no período de alta reprodução do kabuto mochi, todo o comércio, né? Você vê aí, tem gelatina para você ter em casa e alimentar esses besouros. Olha o que a gente despreza aqui, não quer ver no quintal, não quer ver em lugar nenhum. Lá no Japão, eles vão no mercado, compram gelatina, tem até a carinha dele aí gostando da gelatina, colocam em casa, em tocos de árvores, para poder alimentar, porque ter um kabuto mochi, ter um besouro é sinônimo de fertilidade, é sinônimo de força, é sinônimo de você ficar bem no seu casamento, e você ser forte, você não ser atacado. Tudo isso está dentro da cultura japonesa no kabuto mochi, que é o nosso besouro. Eles entenderam por que, no caso, as crianças brasileiras, tem praças que tem o kabuto mochi e que a família de japoneses levam as crianças para conhecer o kabuto mochi nessas praças, né? Então, aqui em Taioma, no Japão, tem essa praça, né, que endeusa o kabuto mochi por conta dessa vitalidade, por conta da representação de vitalidade que ele representa, né, de força. Né? Então, ele não ficou só no fenômeno da reprodução, das suas fases da metamorfose que todo inseto passa, mas trouxe também a outra cultura. Então, tudo isso aqui é para mostrar no conhecimento da modernidade e daquele outro conhecimento que vai se trazer. Aqui, por exemplo, eu tenho o Kaizu, que é uma região. As crianças brasileiras produziram esse livro a partir dos conhecimentos que eles foram investigando ali na aula, né? E eles intitularam esse livro Vida, Transformações e Descobertas na Água Doce. Porque se eles fossem estudar só o que o brasileiro estudava, eles iam estudar que a água era insípida, inodora e incolor. E que ela estava ali, ela sofria algum processo de poluição, contaminação e outras coisas mais. Mas eles foram além. Eles viram a água como transformação. Eles participaram de oficinas e visitas técnicas de locais onde a ancestralidade falou para eles o significado da água. E a gente fica se perguntando que será que só estudar que ela é insípida, inodora e incolor não faz nós sermos tão, nossas crianças, né, nossa geração de filhos, né, e netos não serem tão
ausentes ou sem o sentido de pertencimento dessa água, né? É uma coisa para a gente pensar, né? E esse livro, todo ele com os desenhos, com as imagens das crianças, e nós também já fazemos aqui, mas muitas vezes com dados bem da modernidade, bem da racionalidade técnica, né? Então, eles foram pesquisando várias coisas. Aqui, por exemplo, eles vão trazendo as nascentes, eles descobriram que esse rio, né, tem uma ligação com 3 rios, né, que é o Kiso, o Nagara, o Ibi. Então, rios limpos, rios irmãos que se unem para formar o rio Kaizu, né? Então, as águas do Kaizu. Então, eles produziram essa poesia. Então, outras formas de linguagem, que não é tão somente a do questionário, da resposta e da prova. Eles conheceram, a partir daí, alguns ideogramas, né? Já que eles são crianças que não conseguem estudar o ideograma japonês, não conseguem gravar os 3.800 ideogramas, mas eles aprenderam a escrever como está aqui, ó, aqui embaixo, montanha, arrozal, água, chuva, mas com significados, porque não era um ideograma decorado, mas com significado daquilo que eles aprenderam, tá? Então, esse sentido de pertencimento vai trazendo algumas constatações para nós, né? Dentre elas, que a gente pode fazer um diálogo intercultural. Outro aprendizado, né? A questão das fronteiras entre disciplinas, porque ele teve que se apropriar do conhecimento da geografia para entender onde que o Kaizu nascia, quais outros rios alimentavam eles antes para chegar naquele rio. Ele teve que entender num contexto histórico, social e econômico de como que esse rio foi afetado. Ele teve que entender de biologia com a biodiversidade. Então, quando você faz uma aula na perspectiva de Lyotard, você rompe também as disciplinas, os marcadores de identidades científicas, que assim ele vai chamando, né? Você tem no assunto Moti e o Kabuto, né? Difícil de entender onde começa um campo de conhecimento com o outro, né? Acho que isso é importante. E a gente tem aí esses jogos de linguagem, porque é valorizado tanto o que a ancestralidade traz, como aquele exemplo do apiloamento, como também, e dos deuses que tem no arroz, como também é estudado o carboidrato. Vejam que um não nega o outro, né? Mas você potencializa conhecimentos. Aí você tem quem que é esse destinatário e emissor, porque não adianta você falar para uma escola que no projeto pedagógico dela ela não aceita esses outros conhecimentos, não tem que ver como é que ela está aberta para esses outros conhecimentos. O ancião é entrevistado, há voluntariado, há relações implícitas de outros atores no processo, não é uma relação unidirecional do professor e do aluno, né? E você tem aí referências de conhecimento que não são centradas tão somente no iluminismo. Você vai para outros conhecimentos também, tá? E aí a gente tem, quando a gente vai pensar, que é o nosso exercício do segundo horário, né? De como é que a gente pensa essa aula, como é que a gente reorganiza essa aula, a gente tem um reconectar com a ciência e o saber científico, nessa relação logos-mito, ela se reaproxima, razão e emoção, porque na modernidade é só razão, né? A gente tem essa aproximação da natalidade com a ancestralidade, ou seja, essa geração com a outra geração que ali estava, e a gente religa esse ser humano natureza. Então, na hora que a gente propor uma aula, que eu vou falar daqui a pouco, a gente vai construir em conjunto, nós vamos ver como é que essa aula que a gente está propondo trabalha razão e emoção, como é que ela aproxima a natalidade e a ancestralidade, e como é que ela religa ser humano natureza. Essa aqui já é uma outra parte para fechar. Então, com esse trabalho que a gente fez aqui agora, nós estamos com um desafio de pensar essa aula a partir desse contexto. Mas antes desse desafio, eu queria perguntar para vocês o que chamou a atenção de vocês do Lyotard, como que ficou assentado aí na mente de vocês essa coisa da modernidade, condição pós-moderna. Vamos ouvir primeiro essa parte teórica para a gente entrar para a parte prática da nossa aula. Eu queria ouvir vocês os pontos de dúvidas. Eu lancei uma dúvida sobre prática pedagógica, prática educativa, mas vamos falar primeiro da base epistêmica do Lyotard. Eu queria ouvir vocês um pouco.
Alguém já tinha ouvido falar do Lyotard? Ou vocês têm outro autor que fala também dessa romper só com a razão, de trazer a emoção, trazer a ancestralidade, trazer os outros conhecimentos? Qual outros autores vocês conheceram que vai na linha do Lyotard? Acho que fica melhor a pergunta para a gente se aproximar, né, Rinaldi? Quem que lembra de um autor que vocês estudaram que faz essa aproximação? Sabe o que é, Glaucio? Eles estão pensando, então por isso estão quietinhos. Não, tranquilo. O processo de pensar é assim mesmo. Enquanto eles pensam aí, vou pegar um cafezinho aqui. Isso. Pessoal, vamos conversar, né? Vocês têm autores que vocês já viram que falam sobre isso. Não vamos deixar eu sozinho falar, não. Professor, é que eu fiquei assim, até um pouquinho baqueado, porque eu nunca tinha ouvido falar do Lyotard, descobri hoje, mas sobre essa questão mais da vivência do aluno, não tem algo, não está relacionado ali com a aprendizagem significativa? Novo aqui, aprendizagem significativa, né? Ou não, ou estou enganado? Posso estar muito Borges, né? Significativo de novo aqui, né? Tá. Uhum. Eu fiquei pensando nisso. Vamos lá, então, fala. Mas eu acho que ela não ouviu, tá? Começa tudo de novo. Eu não ouvi, de fato. Professora Glaucia, você estava conversando com o professor Rinaldi, que essa ideia de trazer ancestralidade, trazer um pouco mais da vivência do aluno, é um pouquinho semelhante às ideias da aprendizagem significativa. Eu espero que eu esteja, indo na linha de raciocínio certo. Né? Porque quando você estava falando, vem me surgindo esses nomes assim na cabeça, né? Veio Nova, que veio Gowen, veio Ausubel, né? Aí eu pensei nisso. Pode ser? Estou correto ou não? Olha só, são aproximações, né? Por quê? Quando a gente tem um ensino investigativo, sai da centralidade o professor, né? O aluno, ele é copartícipe desse processo de investigação, ele traz resultados de uma perspectiva colaborativa de conhecimento, é uma rede de colaboração, né? Então, nesse sentido, tudo que dá centralidade só ao professor, o Lyotard, ele fala que não, você tem que dar voz e vez para outros saberes, né? Buscar essas outros jogos de linguagem, né, Rinaldi? Então, quando você investiga e você abre para esses outros saberes, você está nessa linha de aproximação, sim. Tá, Luiz Felipe? Uma outra coisa que eu queria perguntar aqui para vocês, essa questão da modernidade e da condição pós-moderna. Aqui para todo mundo ficou claro para todo mundo a questão de que não é uma negação à modernidade. Isso ficou claro para vocês? Eu queria ouvir um pouco isso. Por que eu falo isso? Quando na minha qualificação, Rinaldi, eu tinha pessoas da química, eu tinha pessoas fortemente marcadas pela modernidade, aí falaram para mim, mas você está negando a modernidade? Então eu tive que evidenciar isso na tese, que não, eu não negava a modernidade, não nego. Né? Mas ela tem a sua contribuição, um limite de proposição, e você pode ampliar esse conhecimento. Né? Então, por isso que eu pergunto aqui para os acadêmicos se ficou claro toda a contribuição que a modernidade nos traz, né, do que ela nos livra desse obscurantismo, né, desse negar a ciência, e o que ela hoje pode ser ressignificada. Você gostaria de falar um pouco, Rita, sobre essa questão da modernidade, você que é da área de física? Então, né, é muito bacana esse tema, né, e essa questão das relações que a gente tem com a ciência e com tudo o que aconteceu com a ciência, né? Porque, na verdade, a ciência, ela não anda sozinha, são as pessoas que fazem a ciência. E, obviamente, né, lá na Idade Média, nós acreditávamos naquilo lá, né? Eram mais egocêntricos, né? A igreja tomava conta da própria ciência, né? Então, tudo tinha que passar pela igreja. Então, isso foi um ponto negativo para o andar da ciência, o desenvolvimento da ciência, chamamos assim, né? Porque todo o conhecimento ficava restrito aos mosteiros, né?
E aí, então, os clérigos sabiam das coisas, mas não deixavam o povo saber, porque assim é complicado o domínio, né? Que a igreja tinha o domínio do povo e do conhecimento, né? Bom, depois nós tivemos a negação disso, né, que é a razão, e aí o moderno. O moderno veio nos dizer que o mundo ele era mecânico, né? Então tudo era controlado, e eu conseguia prever o futuro, eu conseguia conhecer um pedaço da engrenagem, conhecer o todo, e assim por diante. Então a razão estava presente, né? Sobrepujante, eu digo, até mais, né, do que presente, mas sobrepujante, até que Nietzsche matou Deus e coisa e tal, né, não só ele, mas outros autores também disseram que não havia necessidade de um Deus, né, para explicar as coisas, que a ciência explicava tudo, né? Bom, aí então, obviamente que a gente tem que entender, Glaucio, e todos os colegas que estão nos ouvindo, que a ciência evolui. Isso que é o importante, eu acho, né? É a questão da evolução da ciência. Não dá mais para acreditar que a Terra é o centro do universo, porque nós já conhecemos que não é assim. A ciência, e aí a modernidade nos trouxe isso, né? Comprovando realmente, né, que a Terra faz parte do sistema solar, que o sistema solar faz parte de outros sistemas e da galáxia, e essa galáxia com outras galáxias, e o universo com outros universos, e assim vamos, né? Então, a ciência vai ampliando o nosso foco de conhecimento, o nosso potencial de entender, então, essas mudanças e esse caminhar, né, que a ciência faz, descobrindo coisas novas. E as descobertas de coisas novas vêm a partir das pesquisas. Não tem como você descobrir algo novo se você não vai no foco, né? fazer a pesquisa, fazer o olhar, né? O olhar empírico disso, né? Então surge a pós-modernidade. Eu penso que a gente está nela, está construindo a pós-modernidade. A minha tese de doutorado, eu defendi em 2002, já falava sobre isso, né, que a gente estava, ao nosso ver, nós estamos no caminho da construção de uma pós-modernidade, ainda, não é? Mesmo dizendo que nós já estamos numa outra fase da ciência, não é? A ciência do micro, não é? Hoje nós temos nanotubos, temos os microchips e por aí vai, não é? Mas eu penso que isso ainda está dentro da própria pós-modernidade, né? Mesmo porque a pós-modernidade traz Carl Rogers, por exemplo, né? Revisita Pestalozzi, revisita Rousseau, que falavam dessas coisas que nós estamos falando da pós-modernidade, né? Esse jogo de novos olhares, né, na própria interpretação da ciência, e também você, né, olhar o que o outro pensa. É o que não acontecia na modernidade, né? E o que não acontece na escola tradicional, onde o professor é o centro do processo, né? Nós estamos falando de um outro centro, né? Eu digo que não é centro, mas é uma questão de que o estudante, né, passa a ter um protagonismo do seu próprio conhecimento. Eu penso que é isso que nós estamos falando, não é? Do protagonismo do estudante. Né? E aí Lyotard vem corroborar com isso. Não é verdade? Eu penso, né? Então você está, e eu gostei da palavra que você colocou, descentramento, né? Você descentra do professor e vai para outros saberes, né? Que até então o professor nem se preocupava se o aluno pensava. Imagine se ele tinha, se ele conseguia argumentar sobre alguma coisa, né? Então, nós estamos nessa fase agora de valorizar o que o outro sabe, né? Valorizar outras culturas, outros saberes. Né? Isso é tão forte, Rinaldi, quando você traz esse exemplo,
A gente, até na palestra nossa, eu e o Rinaldo demos uma palestra semana passada, a gente falava do relatório da ONU, né, Rinaldo? Da questão do aumento de temperatura planetária. Quando a gente sai de um modelo de economia, né, que ele é todo ele centrado na produção, né, a gente tinha como ferramenta única o carvão, e depois veio o petróleo e seus derivados, né, economia, e tirando tudo que tinha de floresta, né. Os povos antigos já falavam, né, quanto que você tinha que preservar, o que você tinha que resguardar para manter aquilo para toda a vida. A modernidade não ouviu isso, porque valia a economia, valia a industrialização, né? A gente chama da primeira industrialização do carvão, a segunda do petróleo e seus derivados. Então, percebam que agora, nessa condição pós-moderna, a gente poder olhar para aquilo que os outros falavam, então, não é só o que está matematizável, não é só o que está numa perspectiva da razão, mas você tem conhecimentos não matematizáveis que são importantes o tanto quanto. E a humanidade está pagando caro por isso. Né? Pode corrigir? Pode, né? Mas ela deixou de ouvir isso que o Rinaldo acabou de falar, né? Esses outros saberes. Desculpa, Rinaldo, te interrompi, mas só porque desse exemplo da nossa palestra. Não, é isso mesmo, Glaucio. Eu acho que é isso aí, né, que a minha contribuição nesse ponto. Ok, muito obrigada por esse retrospecto. E aí eu queria, antes de entrar no nosso exercício da aula, da nossa proposição, eu queria saber dessas curiosidades que eu trouxe, né, do arroz, do besouro, né, o que vocês têm de exemplos de algo que vocês vivenciaram na escola que trouxe outros saberes, seja na química, seja na biologia, quando vocês saíram da modernidade e conseguiram trazer outros conhecimentos. Eu queria ouvir se alguém tem algum relato de experiência nesse sentido. Quem sabe todos eles têm, né, Glaucia? Exatamente. Seria muito enriquecedor. Vocês querem que eu nomeie ou vocês vão falar? Bora, povo. Até para dizer que não tem. Qual é o problema? Eu não tive ainda essa experiência, né? Eu sempre trabalhei aqui em Cuiabá, né? E aí, culturalmente, as pessoas não têm, assim, tanta diferença, né? A gente tinha, assim, questão de bairro, né? Escolas de centro, escolas de periferia, mas, infelizmente, eu não tive, assim, uma experiência com essa diferença de culturas. E, Vanessa, quando você fala dessa questão mais urbana, né? Periferia, essa coisa assim, quando eu também tive trabalhos com comunidades indígenas e quilombolas, mas aqui, quando eu comecei, eu lembro muito de uma atividade que eu fiz com quintais cuiabanos, né? Onde a gente foi buscar o que se tinha. A gente começou com chás, eles tinham que entrevistar os chás, né? Sem eu nem saber que existia Leotardo, né? Saí da graduação e fui dar aula, aquela coisa que a gente vivencia. E aí me causou surpresa essa coisa de investigar os outros pares. Então, quando a Vanessa fala que não tive oportunidade de estar com outras culturas, é importante saber que dentro da sala de aula dela, ela já convive ali com várias culturas. E que talvez daqui para frente, com essa contribuição, ela vai, ou até mesmo a dissertação dela, ela já vai pensar como é que os outros saberes podem ser incorporados na minha aula. Porque a Vanessa, ela é vítima desse sistema, ela não é culpada de não ter trabalhado. Porque nós temos um livro didático que a gente é obrigado a ter as unidades, a semestralidade, né, Vanessa? Cumpre aquilo, tem a prova, tem tudo. E se você foge um pouco daquilo, você já tem uma pressão da escola em relação àquilo que você tem que estar ali no livro didático. Então, perceba que você tem que caminhar muito junto com o projeto pedagógico da escola e te permite avançar e além daquilo que está no livro didático. Senão, você fica só na modernidade, você fica só fazendo aquilo sempre, né? Verdade. Mas, vocês lembram, só um pouquinho, assim, vocês lembram da fala da professora Salete de que a mãe do aluno diz assim, olha, eu gosto mais de quando eu posso acompanhar meu filho na escola. Vocês lembram disso? Sim. O que a Salete estava falando, né?
realmente dessa descentração, né, da escola moderna para a escola pós-moderna, naquela escola que o aluno é o protagonista, aquele que a mãe vê o estudante, porque o estudante está fazendo pesquisa na rua, está fazendo pesquisa na casa dela, nos quintais cuiabanos, como a Glaucia disse, né? Então, veja que é diferente a escola, é a escola para a vida, não é a escola simplesmente aquela escola que diz assim, não, a importância da escola, o objetivo da escola é passar no vestibular. Eu tenho uma síncope quando me falam sobre isso, não é? Eu não posso acreditar que a escola simplesmente reduz a mente do aluno para passar no vestibular. Pelo amor de Deus, a escola tem que ser para a vida, a escola tem que ter educação para o aluno resolver os problemas da sociedade, da humanidade em geral, não é para resolver problema de vestibular. Se ele tiver uma escola desse jeito, e você já sabe que tem escola assim, escola da Ponte, a Livre Porto, não é? E outras escolas que preparam para a vida. Imagine se esses alunos saem dessas escolas e não conseguem passar no vestibular. Eles passam no vestibular em primeiros lugares. Olha a diferença da escola, onde aceita o outro como ele é, quando aceita o conhecimento, as culturas divergentes, não é? Isso só enriquece o indivíduo. Não é? Então, desculpa aí eu interromper, mas eu queria ligar, né, a fala da professora Salete à fala da professora Glaucia, né, fazer esse link, isso é muito importante, né? Porque o que nós estamos falando aqui é a mesma coisa, tá certo? Obrigada, então, Vanessa. Vamos lá, Iraci. Obrigada, Rinaldi. Então, professora, aqui na minha escola, e eu já trabalhei muito, algo que eu penso que aproxima dessa parte, é a questão da produção de sabão. O sabão caseiro, esse sabão de soda, substituindo esse sabão de soda, substituindo assim a soda pela cinza. Então, é uma prática que a gente costuma fazer na química. Então, penso que ele dá uma aproximada do que você está falando. Inclusive, Iraci, essa ação aproxima da sustentabilidade, né? Porque quando eu e o Rinaldo trabalhamos no projeto Escola Sustentável, a escola mapeava os pontos de maior impacto ambiental, né? Então, a descarga era campeã, porque é incrível como que descarga de escola pública extrai, de escola privada também, né? E é muita gente usando, então é inevitável. Então, ali desperdiçava muita água. O segundo local era a cozinha com desperdício de alimentos, né? Desde casca, comidas que iam para o prato boa e que as crianças não comiam, porque não tinha um estudo do cardápio daquilo que mais agregava aquela criança, né? Então esse desperdício era muito forte. A questão dos materiais de limpeza, né? E do óleo que era jogado e contaminava todo o esgoto, né? E por consequente os rios, né? Então havia esse trabalho, ele nos aponta saberes, né, da antiguidade, que já se utilizava esse reaproveitamento e que, de alguma forma, a gente se perdeu ao longo do processo, né. Uma questão importante que, quando eu perguntei sobre o que causou curiosidade para vocês, seja no besouro, seja no arroz, é que o livro didático ele é muito tendencioso, viu, gente? Então, por exemplo, eu que fui professora de ciências naturais no ensino fundamental e médio, vou pegar exemplo do ensino fundamental, quando a gente trabalhava o assunto alimentos, né, geralmente vinha lá no livro a criança branca, numa mesa farta com frutas e legumes, e quando se falava em verminose, protozoose, vinha a favela, a criança pé descalça, negra, barrigudinha e descalça. E eu, sem saber de Leotardo, sem saber de todas essas coisas aradas que eu estudava no mestrado e doutorado, eu parava a aula e falava assim, gente, apartamento também se pega protozoose e verminose. Lá tem alface, lá tem banana, lá tem maçã, lá tem tudo que pode ser levado se não tiver uma higienização bem feita.
Essa criança que mora em apartamento, ela também vai no banheiro, ela pode, por um lapso, passar o dedo, o papel higiênico, alguma coisa está no dedo, as fezes, e levar para a boca. E ali a protozoose junto, a verminose junto. Então, eu, assim, nunca concordava com aquelas coisas que estavam ali. E sempre pensava em outras possibilidades. Quando você pensa em outros tipos de sabão, em outros tipos de reaproveitamento, você está fazendo esse movimento também, né? Então, nós que somos professores, aquilo que Rinaldi falou, nós não estamos ali só pelo conhecimento pura e simplesmente da modernidade. Nós temos que abrir o olhar desse cidadão para o mundo, né? Por mais difícil que seja, porque eu acho que o desafio de vocês hoje dar aula no ensino fundamental, né? Em toda a educação básica, fundamental e médio, né? Não deve ser fácil, porque a gente concorre com o celular, a gente concorre com um monte de conhecimento, você não tem um aluno, né, atento ao que você fala. Por exemplo, aqui eu faço, e é muito tranquilo da minha parte, isso desabafar para vocês, quando a gente tem a câmera fechada do aluno, a sensação que a gente tem é que ele não está aqui, tá? E quando ele responde as indagações, não, ele está aqui, ele está presente, é uma conexão que ele está preservando para garantir a escuta, às vezes uma situação mesmo, porque a gente está numa situação em casa, né, e às vezes não é todo mundo que tem na casa uma situação específica para estudo. Então, tudo isso a gente compreende, mas nos deixa muito feliz quando você tem esse feedback dos alunos nas indagações, nas problematizações que ali são anunciadas. Mas mais alguém tem algum relato de uma experiência que foi para além da modernidade, para além daquilo que estava no livro didático? Eu acho que a Ana tem. Ana, estamos aguardando você falar. Oi, professor, bom dia. Bom Eu não dia. entendi a pergunta. Repete a pergunta. A pergunta é, se você já teve uma experiência, uma aula desenvolvida por você, em que você foi para além do conhecimento que estava ali no livro didático, como é que seus alunos ou você potencializou outros saberes? Teve várias experiências que a gente realizou, né, em sala de aula, que traz um conceito ali, só que quando a gente vai trazer para o aluno, ele acaba não entendendo apenas com aqueles conceitos que estão no livro didático. E quando a gente traz experiência em sala de aula, ou então até dentro da escola, você sair daquela sala de aula, as quatro paredes, você já exemplificando para eles, muda completamente a forma deles aprenderem, né? Teve um momento que a gente trabalhou com eles pH, né? E para eles entenderem o ácido básico, a gente fez reações com repolho roxo, né? E aí eles viam a diferença dos pHs através das cores, né? Então aquilo ali motivou eles a querer fazer as atividades, porque no primeiro momento eu trouxe o conceito para eles, foram fazer atividade, mas eles tinham muita dificuldade de responder. E depois que eu realizei esse experimento, foi bem mais prático para eles compreenderem aquele conceito. Entendi, Ana. Eu faço essa experiência com a professora Lídia Rinaldi, que é uma professora emérita da universidade, que faz um trabalho maravilhoso, muito prático, né, para ciências naturais. Inclusive, depois eu posso disponibilizar esse material de ciências naturais, né, entre as duas culturas, Rinaldi, para o grupo, né, e esse capítulo 1 da tese que faz essa discussão. Mas, dando continuidade ao nosso trabalho, a gente entra agora para uma segunda etapa, que vai precisar que vocês escrevam muito no chat, ou que vocês falem, o Rinaldi seja o nosso relator. O que eu organizei para essa segunda parte da nossa aula? Até eu não sei, Rinaldi, se dá um tempinho para o cafezinho, ou tocamos direto, cada um já está indo tomando seu café concomitante. Está fechado o seu microfone. Eu penso, Cláudio, que a gente pode dar uns 10 minutos para o pessoal dar uma relaxadinha, né? Aham. A cadeira também dói o bumbum, né? Verdade, isso é verdade. Então, agora no meu relógio são 9h23, né? Uhum. Nós retornamos que horário, Rinaldi? Vamos 9h30? Ok, então, 9h30 retornamos. Aham. Beleza? Até daqui a pouco, pessoal. Até daqui a pouco. A gravação, Rinaldi, tira ela.